Olá, meus amigos e minhas amigas, esse é mais um De Frente comigo, Vicente da Atena. Hoje um convidado especial, entendido aí e muito entendido no assunto, um dos que mais entende, é claro, no Brasil e no mundo, referência aí no que se diz respeito ao judiciário, o desembargador Luiz Cláudio. Seja muito bem-vindo, desembargador, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Desembargador que já tem uma carreira vasta aí, 30 anos no Ministério Público, não? 16 anos no Tribunal de Justiça e agora no Tribunal Regional Eleitoral. Que carreira, hein? Que sequência aí fantástica nessa carreira sua. Seja muito bem-vindo. Muito honrado com o seu convite e gostaria de expressar aqui os meus cumprimentos a todos que nos assistem. Realmente eu tenho uma trajetória profissional de muita proximidade com o sistema de justiça. Primeiramente, com quase 30 anos de permanência no Ministério Público do Estado de Goiás. Posteriormente, agora há 16 anos no Tribunal de Justiça e há cerca de 1 ano e meio presidindo o Tribunal Regional Eleitoral. Olha, antes da gente falar da trajetória profissional, eu sempre gosto de entrar em detalhes. As pessoas que assistem a gente gostam de saber quem são as celebridades, as autoridades que vêm aqui desde lá do comecinho. Então a gente começa já perguntando, é goiano, de pé rachado, aonde nasceu, como foi a sua infância, desembargador? Exatamente, eu sou goiano, nascido em Goiânia, sou goiano-goianiense, mas a minha origem familiar é a heráldica e querida Vila Boa. Aqui fiz os meus estudos, aqui prestei concurso para o Ministério Público goiano, aqui fiz a minha trajetória profissional, fiz a minha carreira e em alguns instantes desta minha vida de membro do Ministério Público, estive em cidades do interior. E como que o senhor foi para esse lado na sua carreira? De forma direta ou indiretamente? Foi aí pelo pai, pela mãe? Como que acabou chegando aí a virar um homem de leis? Eu nasci sob o signo do Ministério Público. Eu sou do ano de 1958, ano este em que meu pai ingressou no Ministério Público e lá fez carreira. Então, por certo, e não há dúvidas de que eu recebi forte influência da minha formação paterna e optei pela carreira do Ministério Público. Ao término da minha graduação no curso de Direito, eu prestei concurso, fui aprovado e percorri todas as instâncias do Ministério Público até o cargo de Procurador de Justiça. A gente sempre fala aqui, quando os jovens vão para a faculdade e muitos jovens ficam meio perdidos, não sabem ainda o que vão ser. Você já tinha um foco ali, já sabia o que ia ser, ou foi ao longo ali dos estudos que você foi decidindo? Não, mais do que saber, eu tinha convicção plena do que eu queria. Desde a minha meninice, da minha infância, eu tinha convicção de que a minha carreira profissional seria no Ministério Público. Então, cursar Direito e, posteriormente, me qualificar e prestar concurso e percorrer os caminhos ministeriais, era uma certeza que eu tinha. Como que o senhor avalia hoje? Poxa, são 30 anos de Ministério Público, como eu disse, 16 anos no Tribunal de Justiça. Agora, no importantíssimo aí, principalmente diante de pautas que a gente vem sofrendo, contra ataques, contra aí o direito eleitoral, como que o senhor avalia essa trajetória toda? A minha trajetória profissional e essa avaliação que faço depois desses quase 50 anos dessa lida é de que foi de muito aprendizado, de muitas lutas que me trouxeram conhecimentos e já próximo do término da jornada sobressai uma convicção: ainda não sei nada, ainda há muito a aprender. Quais foram os maiores aprendizados e desafios que o senhor enfrentou, principalmente no Ministério Público? A gente sabe que são muitos, Sim, eu peguei o Ministério Público, quando entrei na instituição, era um Ministério Público que estava em ebulição. Eram comarcas distantes, de difícil acesso, em estados
materiais e de mão de obra precaríssimos, um salário aviltado, mas nada disso serviu de intimidação. Como eu estava convicto de que este era o meu segmento profissional, enfrentei todas essas situações de dificuldade, estive por um período de quase 5 anos na região que hoje é o Tocantins e anteriormente integrava o estado de Goiás, com situações de muitas dificuldades, como já havia dito, mas tudo foi superado, tudo se deu a contento e hoje estou aqui. E a gente sabe que o cargo de promotor, né, muitas vezes, isso é pouco falado. O promotor às vezes sofre pressão política, né, e ameaças também do crime organizado. Ora essa. Hoje nós temos no nosso país, infelizmente, a maior facção que já passou de facção, já a maior empresa do crime, que é o PCC, instalado aqui no Brasil. Já sofreu algum tipo de ameaça pelo crime ou até mesmo pressão política nesse trajeto todo do MP? Não, em verdade não. Eu consegui cruzar este caminho sem sofrer esses tipos de constrangimento, de acesso. Mesmo porque os tempos eram bem outros, você ainda não tinha, em verdade, essas organizações criminosas como temos hoje, que funcionam quase como numa política de empresas, né? O que se tinha e o que é natural é sempre uma visão um pouco equivocada da atuação do Ministério Público, porque ele exerce uma atividade que não é de adoração dos criminosos, que é a atividade persecutória, é de perseguir aquele a quem se imputa uma prática criminosa. O combate mesmo, né, ao crime. Exatamente. É essa atividade que é do desagrado de quem incide em comportamentos delitivos. E, por óbvio, não tem nenhum apreço para com os ocupantes da atividade ministerial. Como o senhor analisa, por exemplo, hoje nós temos aí o Gaquia, que é o número 1 da lista do PCC, isso declaradamente. Como o senhor analisa hoje essa situação? Eu, inclusive, já estive com ele em algumas oportunidades, até mesmo em encontros quando eu presidi a Comissão de Segurança do Tribunal de Justiça, e ele relata com certa apreensão, para não dizer com muita apreensão, as limitações que ele sofre, inclusive transferindo até mesmo para os filhos, que não podem escolher onde estudar, que não podem escolher as instituições que seriam do agrado dos seus filhos. Tem toda uma limitação que é imposta justamente pela segurança que ele exige. Vale dizer que ele está com uma segurança armada quase no nível de presidente da República, porque realmente teve uma atuação destacada, foi ele que deu passos muito adiantados e seguros na identificação dessas organizações criminosas, no alcance de valores de patrimônio que faz com que elas se definem. Então, ele sofre todas essas restrições. É o custo da atividade profissional. Eu sempre defendo, mesmo em programas jornalísticos diários que eu apresento, uma lei específica para o crime organizado, né? Que a lei seja voltada mesmo, separando o joio do trigo, né? O traficante pequeno do traficante grande que faz parte de uma facção, né? É diferente o traficante que vende uma trouxinha de maconha na esquina de um traficante de uma organização como o PCC trazer 1, 2 toneladas, né, para o nosso país. Eu defendo sempre essa lei específica, até mesmo, de certa forma, jogando para a lei, né, e tirando um pouco a carga do promotor, né? Acho que, de certa forma, chega a proteger mais, né, o agente que está ali para poder cumprir o seu trabalho e combater o crime, como a gente disse. O senhor acha que há alguns dispositivos a mais, né, fora a segurança armada, que a gente sabe, se o crime quiser, realmente é difícil segurar. Fora isso, tem alguns dispositivos, pela sua experiência, que pode melhorar a segurança de um promotor? Sim, hoje nós temos a lei das ORCRIMs, né, a lei das organizações criminosas, que veio para atender essas novidades do crime organizado.
Agora, realmente é preciso que se dê maior atenção e se puna com a severidade de maior rigor essas incursões no sentido de constranger, de tentar inviabilizar a atividade do perseguidor criminal. O perseguidor aqui não é no sentido de deméritos, não, pelo contrário, é de engrandecimento, porque é aquele a quem cabe a atividade de, no processo, procurar identificar quem é o autor do fato, o fato em si, e buscar a sua punição. Agora, é preciso realmente que haja um endurecimento na punição destes criminosos que têm comportamentos como esses. Olha, o senhor estava agora saindo um pouco do Ministério Público e a gente indo para a experiência que o senhor tem no Tribunal de Justiça. O senhor estava, inclusive, foi homenageado até mesmo pelo governador Ronaldo Caiado no dia do seu aniversário, alguns dias, né, na inauguração do CORA, que é hoje um centro de referência em oncologia, não só do país, mas referência para o mundo, né? Se não me engano, o hospital nessa área mais tecnológico disparado aí no mundo inteiro. Graças a Deus, né? Um grande presente que o governador deu e, é claro, em conjunto com muitas autoridades aí que ajudaram, principalmente o Tribunal de Justiça, né? Nós vimos uma atuação do Tribunal de Justiça, até mesmo dos conselheiros, como o Sebastião TJ também ajudando muito, né? E o senhor chegou a ser citado também, né? Com a sua experiência, qual foi a maior participação do Tribunal de Justiça nesse grande empreendimento, né, que foi o CORA, que traz uma alegria tão grande para as crianças que necessitam tanto? Em verdade, lá estive também para a inauguração e pude testemunhar a grandeza deste projeto que agora passa a funcionar. Deixou de ser projeto para ser uma realidade. Efetivamente, é de um alcance social ainda sem medida, porque combate ou acode àquelas crianças que são acometidas do câncer. A atuação do tribunal, neste caso e naqueles outros em que há necessidade, é de fazer com que haja uma verificação da regularidade, da legalidade das medidas que são tomadas quando são questionadas, e age com total isenção, procurando sempre ter como visão e alcance o bem comum. É preciso ter a noção de que não basta, com a frieza de riso pintado e certeza de sonho acabado, aplicar a lei. É preciso identificar qual é o seu alcance social. E se é um projeto, se é uma construção, se é a adoção de uma medida que vai ser de inquestionável alcance social, é preciso ter essa sensibilidade e permitir que se faça o implemento deste empreendimento. E o tribunal age dessa forma, sem compadrios, sem procurar atender este ou aquele interesse que não seja o social, sem procurar atender este ou aquele interesse político ou pessoal. E se age dessa forma. E me parece aqui, tangendo a certeza, que é o melhor comportamento. Foi uma obra que foi feita em tempo recorde, até mesmo pelo o esforço enorme, né, de todas as autoridades aí nesse caso. Foram 255 milhões, ou pouco mais, ainda sobrou 11 milhões do caixa. Um tempo recorde, no esforço enorme para que esse projeto acontecesse. Em conjunto também com o Tribunal de Contas, né, que é fundamental, né? Sim, o Tribunal de Contas, que atua neste controle de gastos públicos, o controle externo dos gastos públicos e na verificação da legalidade dos contratos, teve atuação e foi a partir da sua intervenção, do chamamento que se lhe fez, que permitiu a viabilidade de execução do projeto e o seu implemento. Mas eu quero te dar um testemunho pessoal, se me permite, nessa seara de combate a câncer. Eu tenho uma identidade muito grande com um outro segmento de atendimento ao câncer para acudir adolescentes, crianças, adolescentes e adultos, que é com o Hospital de Câncer Araújo Jorge. E sou benemérito lá, com muito orgulho. Lá tem uma diretoria que se dedica com afinco e nesses adjutórios para o tribunal, para com o Hospital de Câncer, foi possível, na conjugação de esforços do Tribunal de Justiça
e com o Tribunal Regional Eleitoral, que também tem a sua participação, viabilizamos a doação de 300 veículos que foram leiloados, que foram, com essas arrecadações, permitidas as ingestões de crédito nos cofres da instituição e que tem sido de grande ajuda para dar curso à política de saúde que lá se implementa. E o COR agora vem nesta mesma direção, pegando um segmento que é o câncer infantil, juvenil, e posso dar testemunho da grandiosidade desse projeto. Olha, eu fico até emocionado, né, dessa ajuda que o senhor ajudou a prestar aí ao Araújo Jorge, porque o meu sogro, né, falecido Hélio Sena, sofreu muito com o câncer, né, acabou vivendo mais do que os médicos aí sem fé esperavam, deram 6 meses de vida, acabou vivendo mais de 6 anos, né, um homem forte, guerreiro, mas infelizmente acabou sucumbindo aí pelo câncer. Ele foi tratado no Araújo Jorge, né? Teve um tratamento muito bom, né? As pessoas que lá realmente estão, né, elas fazem um trabalho excelente e precisam mesmo dessa ajuda. Eu só queria pontuar, né, eu fico emocionado porque não tem como, né, a gente fala em família, a gente fala uma doença tão terrível como é o câncer e a gente vê que pessoas como o senhor ajudam muito nesses casos, né? É claro que a gente precisa de mais ajuda, mais estrutura, né? Se nós tivéssemos estruturas como o CORA, né, para todos os lados e acesso a todas as pessoas, é claro que seria muito mais fácil com certeza. Agora, partindo para o TRE, qual foi a motivação maior do senhor aceitar esse desafio? Não há quem não esteja no Tribunal de Justiça que não acalente o sonho de ir para o Tribunal Regional Eleitoral e, na minha condição, de presidi-lo. Eu estava bem distante da realidade da justiça eleitoral, porque desde quando promotor de justiça, em 1988, que eu não atuava na seara eleitoral. E agora estou tendo a oportunidade de estabelecer essa nova intimidade com a justiça eleitoral e também a possibilidade de ser gestor público, comandando os destinos daquela corte, os destinos da justiça eleitoral em Goiás. E tem sido um aprendizado primoroso e me dá a oportunidade de, na medida do possível, nos limites que são impostos, fazer um trabalho que me parece dignificante. Olha, na minha opinião, né, isso é fato também, a gente vê até mesmo as pessoas perguntam e muita gente não sabe como funciona, na verdade, né, o Tribunal Eleitoral. Para essas pessoas, como que a gente pode resumir, né, de uma forma explicativa, como realmente funciona o tribunal? Em reduzíssimas palavras, o Tribunal Regional Eleitoral atua garantindo toda a eficácia do processo eleitoral. Por óbvio, não é só no processo eleitoral que ele funciona, mas talvez para o grande público, para a sociedade, é a parte mais visível, que é o dia da eleição. Mas tem toda uma estrutura para até chegarmos naquele dia da votação. Então, o tribunal garante a democracia, que é exercitada com a garantia de voto livre no candidato que seja do interesse e da opção do eleitor. Então, temos uma estrutura que nos garante lisura do processo eleitoral e nos assegura dar posse àquele que efetivamente foi a opção do eleitor. Mas qual que é o maior desafio para a democracia em relação ao tribunal? Hoje, o que nós temos é a questão da modernidade. Hoje, o tribunal, a justiça eleitoral, não só de Goiás como do Brasil todo, enfrenta a dificuldade de falsas informações, veiculação de notícias e de fatos que não são de conteúdos verdadeiros. Mas Goiás sai na vanguarda nesse aspecto e isso muito me orgulha, porque temos hoje em desenvolvimento e já com a aplicação, já foi aplicada na eleição de 2024, a ferramenta de inteligência artificial mais moderna, a IA, que foi batizada de Guaiá,
e foi desenvolvida pela Universidade Federal de Goiás em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. É aquilo que tem de mais moderno, porque é significativo que outros tribunais tenham ferramentas de inteligência para o combate dessa desinformação, mas que não tem a completude da nossa ferramenta. Vale dizer, e apenas para ficar num modesto exemplo, que quando ela é abastecida com uma informação ou uma veiculação de uma notícia, ela em 4 segundos ela te dá um score para dizer se aquilo está sendo identificado como de conteúdo verdadeiro ou falso. Então veja a velocidade e a primazia dessa ferramenta nessa identificação. O senhor é a favor da regulação das redes sociais? Olha, eu sou, tem que haver limites. Tem que haver limites porque... Até certo ponto. Sim, claro, sem ferir garantias constitucionais, a liberdade de expressão, mas todos os postulados fundamentais, aquelas garantias que estão na Constituição, estão sujeitas a regramentos, porque senão vamos viver em terra de ninguém. Todo mundo manda, ninguém é obrigado a obedecer. Claro, nós temos que ter liberdade, temos que poder expressar os nossos pensamentos, as nossas vocações, as nossas crenças, mas que isso não saia para além de um certo regramento com limites, para que não haja ofensa a direitos alheios. Em relação ao voto, o que o tribunal pode fazer, principalmente no voto consciente, né? Enquanto se diz respeito também aos jovens, né? Sim. O que se faz, o que se quer fazer e o que se irá fazer é de conscientização, é de municiar o eleitor das informações que são necessárias, de você propiciar a ele o pleno exercício da democracia no sentido de expressar o seu sufrágio universal, no sentido de escolher o melhor candidato, abastecendo com as informações que são necessárias. E para isso, em todas as eleições, o tribunal disponibiliza os canais de comunicação, onde ele pode obter a informação que dela necessitar. O senhor disse, e isso é fato, né, que o tribunal ele começa a trabalhar bem antes das eleições, não é só no dia, como muita gente acha, né? Os crimes eleitorais, eles continuam crescendo no país, não? Sim. Há aqueles que não se intimidam, há aqueles candidatos, há aqueles apoiadores, há aqueles partidos que não se intimidam. Mas para isso nós temos os controles judiciais e são abertos procedimentos, dá-se seguimento ao processo, faz-se o julgamento e se pune aquele que eventualmente vai para o desafio de não atender o que a lei determina. E o tribunal sempre vigilante, o tribunal sempre dá a resposta. Vale dizer, e o dado me parece significativo, que nós não temos saldos em caixa para responder em termos de atuação processual. Os processos que foram instaurados, os processos que foram segmentados, estão julgados e decididos, punidos aqueles que atuaram ao arrepio da lei. O senhor acha que o clima hoje, né, principalmente agora, porque as eleições presidenciais já começaram, a corrida já está aí, né? Já pré-candidatos e toda aquela movimentação por todo o país. O senhor acha que o clima está pior do que a última eleição? Olha, eu quero crer que sim, porque você tem ingredientes que estão agora, digamos, trazendo uma disputa ainda mais acirrada, né? Nós temos decisões em uma direção, nós temos pretensos candidatos punidos, nós temos inaceitação de segmentos de apoiadores, enfim, há uma luta agora, uma confrontação quase que fratricida. Então, nós temos essa preocupação, mas com uma garantia, uma certeza. A Justiça Eleitoral não será omissa. A Justiça Eleitoral não vai permitir excesso. E se, eventualmente, ocorrido o excesso, ela vai atuar para punir. Sanção e punição. Claro. E a gente falou muito que é a atualidade, né? Como o senhor disse aí, fake news. A última eleição, o que teve de fake news não é brincadeira. Como diz o Datena Pai, não está escrito no gibi, né? O tanto de notícia falsa. E é por isso que a imprensa está aí, para poder ajudar, né, e acabar com essas notícias aí que prejudicam e muito os outros candidatos.
Quais sanções vão ser impostas a partir de agora? Tem novas punições aí em relação ao que se diz respeito à internet em geral? Sim, a questão é a seguinte, as resoluções do TSE a respeito das eleições gerais para o ano que vem ainda não foram editadas. Mas nós já temos toda uma estrutura legislativa e que, se for mantida essa estrutura, temos instrumentos de punição que são bem saudáveis, no sentido de que haja intimidação. Nós temos multas pesadas, nós temos cassação de mandato, nós temos, no âmbito na seara criminal, nós temos a imposição de penas. Então, nós temos uma estrutura legislativa que nos dá essa segurança e essa certeza. Olha, um outro fator que preocupa muito, que a gente discutiu aqui bastante, em relação ao Ministério Público, a sua atuação no Ministério Público é o crime organizado, né? Não só o setor econômico, mas todos estão preocupados aí com o crime organizado dentro da política, né? Isso praticamente já está bem claro. A infiltração, né, tanto do PCC, Comando Vermelho, que são as maiores organizações que a gente tem hoje no país do crime, né? E o financiamento, né, dessas facções aí na política. Como o senhor enxerga isso? Pode prejudicar e muito a partir de agora? Sem dúvida, essa contaminação do crime organizado no processo de disputa eleitoral é altamente maléfica. Nós temos sorte que eu digo no estado de Goiás, porque já nas eleições de 2024 atuamos, inclusive, com serviço de inteligência e não foi identificado nenhuma contaminação por organização criminosa. Outros estados, como a exemplo de Mato Grosso, a exemplo de região do Nordeste, onde houve uma atuação significativa do crime organizado. E não precisa nem dizer que o Rio de Janeiro conta com uma significativa atuação. Hoje tudo começou praticamente. Infelizmente, lá se tem uma origem desastrosa, porque foi o esparrame dessas organizações para todo o Brasil. Mas Goiás ficou a salvo dessa situação e não tivemos essa contaminação. Agora, onde se tem é algo que realmente deplorável e tem que haver a atuação ainda mais endurecida para impedir que se faça solução na escolha de candidatos com a contaminação dessas organizações criminosas. E você tem razão no aspecto em que alerta para o financiamento de campanha. É a partir daí que surge toda a contaminação, porque essas organizações investem dinheiro, elegem os candidatos que depois vão defender não os interesses dos eleitores, mas sim os interesses de criminosos. Realmente é uma preocupação grande que a população passa, como eu disse, principalmente o setor econômico, né? Mas o Tribunal Eleitoral está aí para poder ajudar, como também os outros órgãos, e a gente tem que frear ao máximo, né? O financiamento pelo crime organizado a gente já sabe que existe, né? Infelizmente, e agora vai ser difícil de acabar com isso. E é uma preocupação de muitos, inclusive que eu entrevistei aqui, autoridades, em relação à PEC da blindagem, né? Do crime organizado começar a entrar mais ainda na política e se proteger com essa PEC da blindagem. O que o senhor acha dessa PEC? Em verdade, essa é a salvaguarda que se quer, né? Que eles, integrantes de organizações criminosas, querem, porque depois de investido de um mandato, não poderão ser processados a não ser que a respectiva Casa Legislativa permita. Ou seja, ainda que atuantes na bandidagem, vão estar a salvo de qualquer perseguição para apuração de fatos, identificação de autores e punição. Realmente seria o caos. Seria e será, e eu sou radicalmente a construção dessa solução, e inclusive de inserção em texto constitucional. Isso é absurdo, dar garantias constitucionais para a proteção de bandido. Qual que é o recado que o senhor pode dar, não só para a população, né, mas, enfim, para o eleitor aqui do nosso estado, principalmente para quem ultrapassa os limites, né? Já dá o recado para a gente finalizar. Quem ultrapassar os limites,
ou o que tem por vir aí também nas próximas eleições? O meu recado é simples, é curto, é grosso e é olho no olho, é papo reto. Não tentem transgredir a lei. A Justiça Eleitoral está atenta, vai agir e vai punir. Obrigado, doutor, mais uma vez, viu? Eu agradeço mesmo, foi uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Os agradecimentos são meus, estou sempre à disposição e sempre que convidado for, estarei por aqui. Desembargador Luiz Cláudio, né, presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Goiás. Não brinca não, hein? Não brinca com a Justiça Eleitoral que o homem está em cima. Obrigado, um beijo. De frente, o oferecimento Loca Vibe, Solid, Clínica Dentária Ouro Dente. Olha, minha gente, quando o assunto é confiança, proteção e credibilidade, a gente não brinca, não é verdade? São 15 anos de história, 15 anos cuidando de pessoas, 15 anos compromisso com cada associado. A Solid nasceu com um propósito: proteger vidas, sonhos e conquistas. Hoje são milhares de famílias atendidas em todo o Brasil, com tecnologia e inovação de um jeito único de fazer diferente. Assistência 24 horas, soluções inovadoras e atendimento humanizado. Solid, são 15 anos de história, 15 anos de confiança. E você pode ter certeza, o futuro vai ser ainda maior. Todos os dias, milhares de brasileiros têm os seus sonhos interrompidos. A falta de crédito, o nome sujo e a burocracia tiram a chance de recomeçar. Quantas histórias ficam paradas porque conquistar uma moto parece impossível? Para muitos, trabalhar e sustentar a família depende desta oportunidade que nunca chega. A Loca Vibe nasceu para mudar essa realidade. Aqui não tem burocracia, não tem consulta ao nome, tem acesso rápido, simples e justo a uma moto de qualidade pronta para rodar. Hoje já são 4.000 motos rodando em cidades espalhadas por todo o Brasil. Loca Vibe, mais do que alugar motos, nós abrimos caminhos para histórias de superação.